Bem animados aqui, ó. Filipe foi para Samaria e anunciou-lhes a Cristo. Por que que os discípulos começaram a sair, né? Primeiro, gente, por causa da perseguição que estava sendo feita em Jerusalém contra os apóstolos de Jesus. O cerco estava fechando em cima deles em Jerusalém. Lembrando que lá estavam as autoridades que mataram Jesus, né? Então ele estava de olho nos discípulos de Jesus também, né? Então eles viram que eles não se acabaram, não se separaram, cada um para o seu lado, mas eles retomaram o trabalho de que Jesus tinha começado. E isso então vai perturbar os políticos poderosos, os reis da época, né? E o que acontece? Os discípulos de Jesus, que agora são apóstolos, eles vão começar a sair de Jerusalém para outros lugares. E Filipe então vai para Samaria. E olha que a Samaria, gente, era considerada uma terra de pagão. Não era considerada uma terra agradável, principalmente para os judeus. Os judeus não gostavam da Samaria, porque o povo de Samaria era um povo misturado com judeus e misturado com pagão. Então tinha um preconceito contra os samaritanos. E nem Jesus teve preconceito, e nem os discípulos de Jesus também tiveram esse preconceito, e eles foram para Samaria. E chegando na Samaria, né, Filipe começa a anunciar e começa a fazer milagre. É interessante, gente, que o texto fala numerosos paralíticos, aleijados, era grande alegria naquela cidade. Então a notícia se espalhou geral, né? E aí os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles receberam a notícia: ó, lá em Samaria o negócio está indo bem lá, viu? Foi muito bem acolhido lá, o povo está numa festa só. Então eles resolveram mandar mais gente para lá. E para lá vai Pedro e João, né, ajudar nesse trabalho de evangelização. É interessante, gente, observar aqui, ó, os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Olha que interessante. Os apóstolos formam uma comunidade. Essa comunidade é que envia os missionários. Não é o missionário que se envia. Presta atenção nessa letra aí, essa palavra aí. Não é o missionário que se envia. Eu vou ser missionário, eu vou lá. Não é assim que funciona. Na nossa igreja, né, é a igreja que envia os missionários. Por exemplo, o padre que estava aqui, ele não veio para cá não foi porque ele quis, não foi porque, eu vou por Ilândia, eu vou por Ilândia. Não é assim não, né? Ele se coloca à disposição da congregação. A congregação é que diz: você vai para tal lugar. Você quer ver um exemplo? O padre Sérgio, que morou aqui lá no passado, né? Eu estive conversando com ele. Inclusive eu fiz uma entrevista com ele online, mas ele não prestou. Foi a primeira entrevista que eu fiz e não deu certo, né? E eu perguntei para ele: como é que foi o seu início? Ele falou assim: eu ia para outro lugar, esqueci o nome de outro lugar. Eu ia para outro lugar, não era por Ilândia. Então ele, como missionário, ele tinha aquela vontade de ir para aquele lugar lá na Ásia, que ele ia para a Ásia. E de repente a congregação mandou ele para Orlândia, né? Então é a igreja que envia os missionários. Eu não me envio sozinho, eu não vou sozinho, eu não vou em meu nome, eu não vou lá construir uma igreja lá e colocar a igreja não sei das quantas lá. Não é assim que funciona. Hoje é, né? Hoje é. O que tem de gente aí que se autodenomina apóstolo, o que tem de gente que se autonomeia pastor, que se autonomeia, né? Na nossa igreja não funciona assim não, ó. Inclusive, gente, quando aparece uma pessoa querendo ser demais, ele acaba não sendo. Por exemplo, eu estou no seminário, eu quero ser padre, eu quero ser padre, eu quero ser padre, eu quero ser padre. O padre dizia assim para nós, assim, ó: vai com calma aí, ó. Vai com calma aí, né? Porque se a gente falasse para vocês que querem ser padre, ou se quiser ordenar vocês amanhã. Mas não é assim não, meu bem, calma aí. Porque quem está com sede demais no pote lá, alguma coisa ele esconde, viu?
Algum problema ele tem, gente, né? Então, primeira leitura, né? A segunda leitura complementa a primeira, né? Quem é que segue? Quem é que recebe o Espírito Santo? Né? Quem são esses que são chamados de cristãos, né? O Evangelho vai confirmar isso, né? Interessante, gente. Olha só, gente. Jesus fala, ó, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Não adianta a gente falar que a gente ama a Deus, gente, e a gente não faz o que Jesus quer de nós, gente. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus e eu não sigo o projeto dele. Não adianta, né? Então, por isso que Jesus fala também lá na frente, que a gente conhece as árvores pelos seus frutos, né? Por isso que nós católicos, nós temos os exemplos dos santos. Nós temos o exemplo dos santos. Os santos são o exemplo dessas pessoas que disseram sim ao projeto de Deus. E a maioria deles morreram por essa adesão ao projeto de Deus. Eles deram a sua vida. A maioria, né? Então, Jesus fala isso: eu rogarei ao Pai e eles vos dará um outro defensor. No original, gente, a palavra que Jesus usa aqui é paráclito. E paráclito no original significa advogado. Então, Jesus fala: eu virá um outro advogado, né? E para que permaneça convosco o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, mas porque eles não veem nem conhecem, vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós, né? Uma coisa também interessante, gente, que eu estava percebendo na leitura, deixa eu ver aqui onde foi que eu vi, aqui no final da primeira leitura, olha que coisa interessante aqui, fala assim, ó, que o povo da Samaria ainda não tinha recebido o Espírito Santo, eles apenas tinham recebido o batismo, mas não o Espírito Santo. Pedro e João impuseram-lhe as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. É interessante, gente, perceber que aqui aparecem os dois sacramentos, que é o sacramento do batismo e o sacramento da crisma, né? Por isso que a igreja coloca separado esses dois sacramentos, o do batismo e a de pedir o Espírito Santo sobre a pessoa. E o gesto do batismo é a água, o símbolo da água, colocar água na cabeça, está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já a imposição das mãos para pedir o Espírito Santo é outro gesto diferente, e a igreja entendeu como um sacramento e como outro sacramento, né? Então é isso que nós temos para falar, né? Agora, o interessante é observar isso, gente. Não basta só dizer que eu amo Jesus, Jesus é meu Jesus, sabe? Meu Senhor, meu Jesus, não sei o que, tu aceitou Jesus, e não muda de vida. E o pior ainda, tem gente que usa, gente, a palavra de Deus para enganar os outros, gente. Tem gente que usa a palavra, o Evangelho, as leituras para enganar as pessoas. Enquanto o povo é explorado, fica pagando dízimos, e isso e aquilo, e continua pobre. Pessoas aí que pregam o nome de Jesus, aí, rico, gente. Não está certo, não, gente. Não está certo. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, nenhum enriqueceu. Nenhum. E olha que se eles quisessem, eles tinham enriquecido, né? Porque eles arrastavam a multidão atrás deles, mas nenhum deles enriqueceu. Pelo contrário, dos 12 discípulos de Jesus, tirou Judas, ficou 11, escolheu Matias, colocou no lugar de Judas, continuou 12. Dos 12, 11 morreram matados. Os 11 morreram matados. O único que não morreu matado foi João, o que escreve o Evangelho de hoje. Mas tentaram matar ele, viu? Tentaram matá-lo. E como não conseguiram matá-lo, acabaram aprisionando ele numa ilha. Ele ficou preso numa ilha por muitos anos, né?
Então, mas os outros todos morreram. Gente, quem é verdadeiro apóstolo de Jesus não é para se dar bem na vida não, gente. Não é para enriquecer não, não é para ter milhões de dólares não, não é para ser um dos homens mais ricos do Brasil não. Porque hoje um dos homens mais ricos do Brasil é pastor de igreja, meu amigo. Pastor de igreja. Isso aí é um contra-testemunho. É um contra-testemunho, né? E desmoraliza as igrejas, gente. A gente vê tantas pessoas aí que andam com a Bíblia debaixo do braço, pessoas preconceituosas, pessoas da mente pequena, pessoas que são manipuladas à torta e à direita, que votam em quem eles mandar. Totalmente errado. Totalmente errado. O Espírito Santo, ele nos dá liberdade. Liberdade, né? E quem tem o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo, prega a paz e o amor, gente. Não é a divisão, não. O Espírito Santo não é o espírito da divisão, né? Então, vamos pedir a Deus que envie sobre nós o Espírito Santo. Creio